Olá fera QI, mais uma aula de Química, pessoal, com o nosso PSS 3, Vestibular 2013. E na aula de hoje, gente, hoje a gente vai falar de cinética química e de termoquímica, tá? Começando por termoquímica. Professor, e nesse assunto aí, Tite, a termoquímica, a gente vai ver o quê? Como vocês estão vendo aí, né, gente? Nossa, professor, tanto assunto. Não, gente, é porque isso aí é como está no programa da UFPB, tá certo? Então, o programa da UFPB, ele está nesses moldes aí. Vocês notam ali conceitos fundamentais, a parte de energia, de reação exotérmica, endotérmica, de entropia, de energia livre. Então, tudo isso a gente vai observar nessa nossa aula de hoje, tá ok? Então, professor, a termoquímica estuda o quê? Vocês estão vendo na tela, gente? A energia das reações, tá? Então, essa energia, ó, pode liberar e pode absorver. Então, quando o processo ele libera calor, é chamado de exotérmico. Vocês estão vendo aí a fogueira. A fogueira libera calor para o meio, é um processo exotérmico. Mas o processo também, ele pode absorver calor. E quando absorve calor, gente, o processo é chamado de endotérmico. Está ali, né, o cozimento da carne. Cozinha porque recebe energia, tá ok? Então, o professor pode repetir? Repetindo então, gente. Então, o processo pode ser exotérmico, que é o que libera calor, libera energia, e o processo endotérmico, aquele que absorve calor, ok? Unidades de medida, a caloria, todo mundo já ouviu falar, e a menos comum para o público de maneira geral, que é o joule, mas é a unidade do sistema internacional, ok? Então, a unidade de medida em termoquímica, a gente vai usar a caloria e vai usar o joule, tá bom? Como caloria e joule, gente, não são unidades que têm um grande valor, então a gente usa 1000 vezes esse valor, no caso, a quilocaloria e o quilojoule. E como é que eles se relacionam? 1 quilocaloria é igual a 4,18 quilojoules. Então, unidades de medida em termoquímica, quilocaloria, quilojoule, tá ok? Calor de reação, Tite. O que danado é isso, hein, professor? A gente vai falar de entalpia, gente. Tá aí na sua tela. A entalpia, galera, ela é a energia do sistema que é medida a pressão constante, tá? Diferente um pouco da energia interna, né? Essa energia interna, vamos dizer assim, calculada a pressão constante, a gente chama de entalpia. Então tá aí um pouco essa diferença até, né? A energia interna a gente usa mais com um volume constante. Então, quando é com pressão constante, a energia interna a gente dá o nome de entalpia. Então é a energia do sistema calculado sob pressão constante. Pressão normal, tá bom? E a variação de entalpia, professor? Por que é isso? Porque não tem como a gente calcular, galera, a entalpia diretamente de uma substância, tá bom? Então a gente calcula sua variação, a gente calcula a variação de entalpia, que é a quantidade de calor do sistema. Então essa quantidade de calor, a quantidade de energia no sistema, a gente calcula pela variação de entalpia, ΔH. Resumindo, fera, entalpia, variação de entalpia, se refere a grosso modo à energia da reação ou da substância, tá bom? Então vamos lá, ó. O ΔH e as reações, gente, ó. Nota aí essa reação, pessoal. Você nota aí essa reação que está aí na sua tela, o calor liberado, ou seja, liberou calor. A gente sabe que quando libera calor, a reação é exotérmica, tá vendo? Então pode ser assim ou pode ser com ΔH, olha lá, ó. Ô Tite, por que o ΔH ficou negativo, hein, professor? Porque está cedendo o calor, está liberando energia. Então o sinal de menos aí é só, vamos dizer assim, para dizer se é exotérmico ou não. Então calor liberado, ΔH negativo, exotérmico, tá certo? Você nota até no nosso gráfico, gente, olha como é que é o gráfico. Ó. Tá vendo a setinha aí de vermelho na sua tela descendo? Então essa setinha aí que está descendo indica que o sistema reacional está perdendo energia, melhor dizendo, está liberando energia. Por isso você nota aí a setinha descendo, tá bom? Reação exotérmica, tá aí, ó. Reação exotérmica, ΔH menor do que 0. Beleza, fera? Vamos lá, então. E essa aqui, olha. Olha agora o calor absorvido no lado do reagente, fera, aqui. Tá aí, ó. Professor, e agora? Está absorvendo. O que é que a gente aprendeu? Que quando absorve é endotérmico. Então, olha lá o ΔH, ó, positivo. Ô, professor, por que positivo, Tite? Por que é positivo o ΔH? Porque está ganhando energia, está absorvendo energia. ΔH positivo. Olha aí no nosso gráfico. Está vendo agora subindo, gente? A setinha vermelha aí no gráfico, ó. Setinha vermelha indica que está subindo, está saindo do reagente para o produto, indica que está ganhando a energia, tá ok? Endotérmico está aí ΔH positivo. Então, exo, ΔH negativo, endotérmico, ΔH positivo, tá ok? Professor, existem substâncias com entalpia igual a 0? Por convenção, gente, sim. Agora tem que ter, para ter essa entalpia 0, a substância tem que ser simples e tem que estar no estado padrão. O estado padrão, gente, é a substância no seu estado mais comum, tá? E a 25 graus. Você diz, como assim, professor? Olha aqui os exemplos, gente, ó. O hidrogênio gasoso é substância simples, entalpia igual a 0. Mas se fosse hidrogênio líquido, o hidrogênio nas condições normais, ele não é líquido, então aí já não seria 0, seria diferente de 0. Olha o nosso outro exemplo ali, ó, oxigênio, O2.
A entalpia dele é zero. Ô professor, e por que isso? É para a gente ter tipo um parâmetro, gente. Tá? Essa entalpia zero é para a gente ter um parâmetro para as outras substâncias, tá bom? O ozônio, por exemplo, o ozônio é O3. E a entalpia do ozônio não é igual a zero, é diferente de zero, porque a forma mais estável do oxigênio, da substância simples, é o O2 e não o O3. Professor, e o carbono? Carbono grafite e carbono diamante. O carbono grafite, a entalpia é zero. O diamante não é igual a zero, porque o diamante não é a forma mais estável do carbono. Tá ok, gente? Então, resumindo o que o Tite falou, realmente tem substâncias que têm entalpia zero. Mas, professor, por que tem essa entalpia zero, hein, Tite? Essa entalpia zero, gente, é como uma convenção para a gente ter um parâmetro, vamos dizer assim, para calcular a energia das outras substâncias. Beleza, fera? Vamos lá, então. Informações presentes nas equações termoquímicas. Isso aqui, gente, é aquele. Você nota uma reação química, aí tem um monte de coisa. Nossa, diz, caramba, o que é isso? O que é que vem a ser isso? Então, olha lá, ó. Tá aí a reação, aqui os reagentes do lado esquerdo, e ali o ΔH, a temperatura, a pressão normal. Então, gente, ó, na equação termoquímica tem que estar dizendo a variedade alotrópica da substância, no caso ali o carbono grafite. Tem que estar o estado físico, sólido, líquido, gasoso de cada substância. Tem que estar a temperatura e a pressão em que a reação ou mudança de fase é realizada. Os coeficientes estequiométricos, que é a proporção da reação 1, 2 e 1 aí no nosso caso. E por último, fera, ó, o ΔH, né, porque os valores do ΔH variam quando um desses fatores variam. Né, modificou a quantidade, modificou a temperatura, modificou a pressão, modifica a energia da reação. Tá beleza? Então isso daí, gente, como do próprio, né, vocês estão vendo na tela, é mais, como dizer assim, uma informação. Para você ver aquela reação com um monte de coisa e você fica dizendo, caramba, o que é isso e tal. Então tá aí, é só vamos dizer assim, um informativo mesmo de uma equação termoquímica. Tá beleza, fera? Vamos passar para o próximo. Tipos de ΔH ou calores de reação. Ô, professor, tem várias. O ΔH? Tem, gente, depende da reação. Toda reação pode receber o nome de ΔH. Por exemplo, a reação para fazer a margarina, que é a hidrogenação. Pode ser a energia envolvida, é energia de hidrogenação ou entalpia de hidrogenação. São várias, gente. Olha aí na tela. Ó. Pode ser a entalpia de formação, que para mim é a mais importante, porque essa entalpia, fera, ela é a entalpia da substância mesmo, né? Ó, é o calor envolvido quando se forma um mol daquela substância a partir de substâncias simples. E vamos lembrar assim que a substância simples foi convencionado que tem entalpia zero, né? Então, tendo entalpia zero, aquela energia envolvida, na verdade, se refere àquela substância. Então, para mim, a entalpia de formação é a mais importante porque ela trata da entalpia da substância em si. Outra entalpia, calor de reação importante, é o de combustão, que se refere à queima, né? E não precisa nem comentar, né, gente, que a queima está presente em vários processos do nosso cotidiano. Desde acender um gás em casa, ligar nosso carro. Então isso envolve energia, não envolve a entalpia, no caso, que é a entalpia de combustão, que é quando se queima um mol da substância, reage com oxigênio. A entalpia de neutralização, também muitos processos dentro do nosso corpo, ou até que a gente tenha contato, ocorre a neutralização de um ácido com uma base. Ó. Então essa energia é energia de neutralização. Ainda tem energia ou entalpia de dissolução, a entalpia de isomerização, são vários tipos de entalpia, gente. Esses daí são os mais importantes, principalmente a entalpia de formação e a entalpia de combustão. Esses são os mais importantes, ok? Ó, e aí o exemplo, gente, ó. Por que esse aí é a entalpia de formação, esse exemplo que vocês estão vendo aí? Porque você pode notar que o nitrogênio e o hidrogênio são substâncias simples. E eles se juntam e formam amônia, um mol de amônia, tá vendo? Então essa energia aí envolvida é a energia da amônia, para se formar um mol de amônia. Olha essa outra, ó, a combustão do metano, o biogás, o gás natural. Olha ali, ó, o metano CH4 reage com o oxigênio, é sempre exotérmico, tá vendo o sinal lá, galera? Ó, negativo, ΔH de combustão é sempre exotérmico. E aqui um ΔH de neutralização, ó, de um ácido com uma base, tá vendo? O ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio. E nessa reação, liberando também energia. Então tá aí os três exemplos de entalpias de formação, de combustão e de neutralização. Professor, você pode dar uma sintetizada? Com certeza, fera. Então vamos lá. Ó. A entalpia de formação pode ser entendido como entalpia e energia da própria substância. Tá? O ΔH de combustão da queima daquela substância, quando aquela substância queima com oxigênio. Tá bom? Então vamos lá. Calculando o ΔH das reações. Como assim, professor? Dá para calcular o ΔH da reação? Dá, gente. Você pode usar calorímetro, pode usar a entalpia de formação, que é a entalpia de cada substância, dá para calcular. Você pode usar também, fera, a lei de Hess, e você pode usar também a energia de ligação.
Então qualquer um desses quatro, você pode usar para calcular a energia. Então a gente vai comentar agora cada um desses, tá beleza? A gente vai falar do calorímetro, a gente vai falar do ΔH de formação, da lei de Hess e vai falar da energia de ligação, tá bom? O calorímetro. O calorímetro, gente, a gente dá para saber energia por ele de forma até experimental, né, até no laboratório. Porque você coloca a substância para queimar e essa queima libera energia, né, no caso a bomba calorimétrica para reações de combustão, como vocês estão vendo aí na sua direita, a substância ali ela queima e nessa queima libera energia. Essa energia ela aquece a água e pela massa da água, a variação da temperatura, dá para calcular a energia. Ó, a gente usa a famosa formulazinha aqui macete, né, onde o Q é o calor, o M é a massa da água, o C é o calor específico da água e o ΔT de quanto a temperatura variou. Então o calorímetro para experimentos no laboratório é excelente, dá para a gente ter uma boa precisão para saber a energia de uma substância, a energia de uma reação, tá bom? Então tá aí, galera, calorímetro, usa a formulazinha aqui macete, quando tem variação de temperatura, tá bom? Vamos lá então, ó. Usando os ΔH de formação. Professor, dá para calcular isso? Dá, gente. Ó. Basta você usar uma simples expressão, uma simples fórmula para isso. Olha aí qual é a fórmula. Variação de entalpia é a soma da entalpia dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes. Você nota, nossa, professor, fórmula complicada? Então deixar de maneira simples. Olha aí, ó. Tá aí. ΔH da reação é a entalpia final, produto, menos reagente. Então, galera, bem simples de calcular, dá para se calcular tranquilamente, basta usar a energia do produto menos a energia do reagente, ok? Então, olha aí agora na nossa tela, está aí esse exemplo. Considere as seguintes entalpias de formação. O cara deu, gente, você nota aí que ele deu de apenas 2 substâncias. Você olha para a reação de amarelo, né, e tem 4 substâncias. Aí você olha para mim, oxe, professor, você colocou errado. Não, gente, sabe por que só veio essas duas? Porque as outras duas, o alumínio e o magnésio, são substâncias simples. E o que é que a gente aprendeu? Substâncias simples, na forma mais estável ou abundante, tem uma energia, uma entalpia igual a 0. Por isso que não tem, só tem o do óxido, o dado aí que tem é do óxido de alumínio, menos 1670, e do óxido de magnésio, menos 604. Professor, repita aí, por favor. Repetindo então, galera, ó. Tá aí os dados de entalpia de formação. Por que só tem 2 substâncias? Se você olha para a reação e tem 4. Motivo que o alumínio e o magnésio aí na forma de substâncias simples, a energia é 0. Por isso que não está aí no dado, ok? Então ele quer saber para a gente calcular a energia envolvida nesse processo. Então vamos lá, fera. Ó. Nossa formulazinha, né? Entalpia final menos inicial. O final é o produto, ó, tá ali a setinha indicando, e a energia dele é menos 1670, a energia do produto. Entalpia inicial, que é a entalpia do reagente, tá aí o óxido de magnésio, menos 604, tá lá os valores. Então a gente vai multiplicar esses valores, gente, no caso do AL2O3 a gente vai multiplicar por 1, porque o número que está na frente aí é 1, o coeficiente é 1, e no caso do óxido de magnésio a gente vai multiplicar por 3, porque tem 3 mol dele. Então vamos nessa, ó. Tá aí. 3 vezes menos 604 e 1 vezes menos 1670, gente. E aí fazendo cálculozinho básico, nossa resposta mais 142 kJ. Tá vendo, gente? Fácil demais. Então, vamos adiante. Lei de Hess. Cara, essa lei, gente, ela é importante em termoquímica. Sabe por quê? Porque essa lei, ela trata de quando a gente tem reações que é difícil de calcular na prática. Tem muita reação que é muito difícil de calcular. Então a lei de Hess permite, a partir de outras reações, a gente achar o ΔH de uma reação que a gente queira. Então, professor, mas fala o que é essa lei de Hess? Ó, as reações químicas podem ocorrer em várias etapas. Porém, verifica-se que sua variação de entalpia depende apenas dos estados inicial e final. É conhecida, gente, como lei da soma das reações. Então, você usa a lei de Hess quando você tem 2, 3 reações, tá certo? E olha aí como é que é a expressãozinha, super simples. É a soma dos ΔH, tá bom? Ó, gente, essa reação que vocês estão vendo aí na sua tela é a reação de formação da queima do carbono grafite, formando gás carbônico, tá certo? E você nota, fera, que tá aí a reação direta, né, menos 393,3, é o valor da energia. Só que essa reação ela pode acontecer por caminhos diferentes. Aí você tem a reação completa, direta. Ó, estado inicial, tá vendo? Ó, indo pelo caminho direto. Tá vendo aí, fera, na sua tela? Formou o estado final. Mas para chegar nesse estado final, a reação podia ter outros caminhos, as reações secundárias. E cada um ia ter sua energia. Professor, vá devagar. Beleza, então. A gente está vendo aí a primeira reação do carbono grafite com oxigênio, tá bom? Formando o CO2
e a energia menos 393. Aí, logo abaixo, o caminho direto, estado inicial e estado final. Agora, professor, tem reações secundárias? Tem. Olha o que vocês vão ver agora. Tá aí, gente. Tá vendo? Do estado inicial foi para um estado intermediário, que a energia é menos 110,3. E desse estado intermediário, fera, ó, foi para o estado final. Tá vendo? A mesma reação, porém passando por um estado intermediário. E note que quando a gente juntar esses dois ΔH, essas duas energias, a gente vai ter, ó lá, o mesmo valor. Tá vendo? Então não importa se você faz a reação direta ou tem 500 reações antes. O que importa é o estado inicial e o final. Tá? A energia envolvida no processo vai ser a mesma, tá bom? Então, gente, olha lá. Ó. Ao somar as reações, já que a gente vai somar várias reações, devemos cancelar as substâncias que estão em lados opostos e na mesma quantidade. Como a gente faz com a equação matemática, né? Cortando, tá? Então, ó, por isso, muitas vezes, é necessário inverter ou multiplicar ou dividir os coeficientes da reação e também o ΔH. Tá beleza, gente? Então, mexeu na reação, mexe no ΔH, tá ok? Nunca esqueça disso. Ô, professor, como assim somar? E vamos somar várias reações. Deixa eu mostrar um exemplo aqui, fera. Porque aí com o exemplo fica mais fácil para você entender. Vamos lá, então. A partir das entalpias padrão das reações de oxidação do ferro dadas abaixo, então você nota aí, gente, duas reações, deu ΔH, mas ele quer o calor da reação de baixo. Olha, aí é onde você vai usar a lei de Hess. Tá vendo que ele deu duas reações em cima, mas quer que você ache de baixo. Então a gente vai juntar essas duas reações, e quando a gente juntar essas duas, vai ter que dar essa reação de baixo, tá beleza? Então vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Vamos lá. Ó, tá aqui as duas reações e a que a gente quer. A que a gente quer é essa aqui, ó, tá bom? Professor, volte aí. Voltando, pessoal. Tá aí as duas reações que a gente olhou, né? Que ele quer. E aqui, a que a gente vai achar o ΔH dela, tá certo? Então agora a gente vai olhar cada substância dessa. Então vamos começar. Ó. Olha aqui, gente. Você tem aqui o 2FeO, o óxido de ferro. Só que nessa que a gente quer, que aqui interessa, ele está antes da seta. Agora, olha lá em cima. Ó. Olha aí, depois da seta. Mas, professor, e pode, nessas de cima a gente pode mexer. A de baixo que está marcadazinha de azulzinho, não. Essa daí é a que a gente não vai mexer nela, tá? Vamos mexer nas de cima. Então, gente, ó, o óxido de ferro, na que a gente quer, ele está antes da seta. Na que a questão deu, ele está depois. E outra, né? Aqui tem o número 2 e o outro tem o número 1. Aí você diz, e agora, professor, como é que eu faço? Então a gente faz o seguinte, galera. Como eles estão em lados opostos, então a gente vai inverter a reação de cima, a primeira, para ele ficar no mesmo lado, e ainda vai multiplicar os coeficientes por 2, tá bom? Então vamos lá, olha como é que vai ficar. Ó. Devemos inverter e multiplicar por 2 a primeira equação. Olha como é que vai ficar, fera. Ela invertida, ó, tá vendo? Quem é reagente vira produto, quem é produto vira reagente. Ô, professor, e quando a gente multiplica por 2, o ΔH multiplica? Multiplica. Então é 64, vai passar para 128. Como a gente inverteu, inverte o ΔH. Olha aí, ó, tá vendo? Ficou 128 positivo, porque é a reação multiplicada por 2 e invertida. Professor, e agora? Agora vamos olhar o oxigênio? Não. A gente não vai olhar o oxigênio, gente, porque o oxigênio aparece nas duas reações. Então você mexendo uma, mexe na outra. Ele aparece em tudo, tá? Deixa ele por último. Vamos para outra substância, que é o óxido de ferro 3, o trióxido de ferro. Ele tá, você nota aí na reação que a gente quer, ele está depois da seta. E na reação que ele deu também está depois da seta, está idêntico. Tanto no mesmo lugar quanto a mesma quantidade, então a gente vai fazer o quê? Ó? Só repetir a segunda equação, fera. Então vamos lá. Ó. Repetindo a segunda equação, beleza, do mesmo jeito que estava, eu repeti. E agora, hein, professor? Vamos somar as duas equações, tá bom? Ó, quando a gente soma, a gente vai cortar, deixa eu voltar aqui. Quando a gente soma, a gente corta substâncias que são iguais e que estão em lados opostos. Então vamos lá, vamos cortar. Ó. Tá aí, 2 ferros aqui, 2 ferros na de cima. Ó. Lados opostos, cortamos, beleza. Qual a outra, fera? E aí? Qual a outra que eu corto? Vamos lá, quem? Isso, o oxigênio. Aqui a gente vai cortar 3,5 de oxigênio, ou seja, 1,5 e 1. 1,5 menos 1 vai sobrar 1,5 menos 1 vai sobrar 0,5, 1,5. E aí, não, a soma total, ó, tá aí a reação, gente, tá vendo? O 2 ferro que sobrou, mais 1,5 de oxigênio, mais o Fe2O3. E o ΔH tá aí, a soma dos dois, menos 68 quilocalorias. Tá vendo, fera? Aqui não é difícil a lei de Hess. Então é só você olhar o lado que a substância tá, né? Olhou, você vê se inverte, se multiplica, e aí cancela quem tá igual. Tá vendo aí como é que faz? Bem facinho, não é isso? Beleza, fera? Vamos lá. Energia de ligação, gente. É uma outra maneira também, pessoal, de calcular o ΔH de uma reação. Tá? Essa energia de ligação, ela se refere quando a ligação ela é quebrada, tá bom? Então, essa é a definição. A energia de ligação é a variação de entalpia quando
a ligação ela é quebrada, o mol de ligações ela é quebrada, tá bom? Então, ó, o ΔH final ele vai ser uma soma disso tudo, um saldo, melhor dizendo, tá? Quando ocorre a quebra é no reagente, então sempre o reagente vai ter valor positivo, tá bom? Forma no produto. Forma, o produto sempre vai ter valor negativo. Então tá aí, gente. Na energia de ligação, reagente endotérmico, o produto exotérmico, positivo, negativo. Ô professor, mas como é que eu vou saber que eu vou usar energia de ligação, hein, gente? Porque vai vir na questão os dados. Vamos, por exemplo, aqui, ó. Olha aí, ó. Calculando o ΔH da reação abaixo equacionada, sabendo os valores de energia de ligação em quilojoules por mol de cada ligação. Então, gente, tem ligação carbono-carbono, carbono dupla, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, a partir desses dados, a gente vai poder calcular a energia dessa ligação. Ó, tá aí. Ô, professor, mas como é que eu ia fazer isso? Como é que eu ia fazer? Vamos lá, gente. Ó, o que significa esses números aí que vocês estão vendo embaixo? Olha. 612 é o valor da energia carbono-carbono, como você nota lá em cima. Carbono-carbono 612. Nota aí agora que a gente tem 4 ligações carbono-hidrogênio. Tá vendo? Por isso que está ali 412 vezes 4. Porque carbono e hidrogênio, a ligação é 412, como são 412 vezes 4. E tem também do outro reagente, ó, que é o hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio, 436. A soma disso tudo, galera, vai dar 2.696. E nota o sinalzinho lá, ó, tá vendo? Positivo. Lembre, energia de ligação, o reagente é sempre positivo. Positivo de um lado, negativo do outro, tá? Porque está quebrando. Quebra endotérmico, ok? Agora, professor, e esse outro lado ali, que formou o etano? Isso é a reação de hidrogenação do eteno formando o etano. Então, vamos lá, ó. Olha isso. Carbono com carbono é 348, a ligação simples. Professor, e por que tem 6 vezes 412? O que é isso, Titia? Ficou aí, gente, 6 vezes 412, porque são 6 ligações carbono-hidrogênio, e cada ligação carbono-hidrogênio tem um valor 412. Por isso que a gente multiplicou por 6 aí, como você está vendo, tá bom? Então, o saldo dessa energia está aí o valor menos 124 kJ, beleza? Então, facilita a energia de ligação, né? O trabalho é você montar essas estruturas aí, mas com elas montadas, vai na ligação que já sai direto, tá bom? Estequiometria e termoquímica. Ave Maria, professor, tem até isso em termoquímica, Titia? Tem, gente. E é legal, porque a partir daí a gente pode relacionar massa, volume com energia. Então isso para combustíveis, por exemplo, é primordial. A gente sabe quanto de massa ou de volume um combustível vai liberar de energia, tá ok? Então, ó, aí um exemplozinho para a gente. A entalpia padrão de combustão do etanol líquido é menos 1.367, segundo a equação que vocês estão vendo aí na tela de vocês, tá bom? Então, ó, sua densidade é 0,8 gramas por ml, ou seja, cada ml de álcool tem uma massa de 0,80 gramas. A pergunta é, gente, qual vai ser a energia liberada na queima de 1 litro de etanol? Tá vendo? O cara relacionou volume, massa, não tem nada a ver com entalpia de formação, com aquele monte de reação da lei de Hess, não falou de energia de ligação, é estequiometria mesmo, ou seja, a gente vai fazer uma regra de 3. Então, vamos ver como é que a gente faria isso, a partir dos dados que a gente tem? Vamos lá então, fera, ó. Pela densidade, temos que cada mililitro, ou seja, cada ml tem 0,8 gramas. Acabei de dizer isso. Então, pô, se a gente tiver 1 litro, 1000 ml, a gente vai ter 800 gramas. Então, ele quer saber a energia de 1 litro de álcool. 1 litro de álcool tem 800 gramas. Então, vamos ver esses 800 gramas quanto vão liberar, gente? Ó, esse cálculo estequiométrico envolve a massa do etanol e a quantidade de energia liberada. Então, tá aí, ó. A massa de 46 gramas libera 1.367. E, professor, esses 46 gramas veio de onde, hein? 46 gramas, gente, é a massa de 1 mol de etanol. Professor, e onde é que eu acho isso, professor? Na tabela periódica. Lembre que no PSS, no Enem não, já vem o dado lá. Mas no PSS não. No PSS, eles colocam a tabela. Então, você vai na tabela, vê a massa de cada elemento, e a partir da massa de cada elemento, você calcula. Daí tem o 46, tá bom? 46 gramas vem da soma das massas dos elementos que formam o etanol, tá bom, gente? Então, se 46 gramas está para 1.367, 800 gramas vai estar para quanto? Para X. Regra de 3 simples. Está aí a nossa resposta. 1 litro de etanol, 800 gramas, liberam 2,38 vezes 10 a quarta quilojoules. Questãozinha facílima, tá, gente? Para a gente exemplificar essa parte aí de energia, tá bom? Energia dos combustíveis. Então, gente, a energia dos combustíveis ela é comparada pela eficiência desse combustível ou em mol ou em grama, tá? Então, aqui vai uma tabelazinha, ó, de vários combustíveis. Hidrogênio, gasolina, etanol, gasolina representada pelo octano. Então você tem a energia por mol e por grama, né? A gente dava até para calcular por essa densidade, a gente calculava até a energia por ml, né? Que é como é vendido o combustível aqui. Mas eu quero que vocês atentem à comparação por grama do hidrogênio com a gasolina.
Olha quanto libera o hidrogênio, olha quanto libera a gasolina, gente. O hidrogênio é um combustível muito mais eficiente por grama, muito mais mesmo. E grama, a gente compara isso porque a energia do hidrogênio chega a ser aí 3 vezes, quase mais do que a da gasolina, né, do octano, melhor dizendo. Que mostra que o hidrogênio é um combustível melhor e limpo, né? A queima do hidrogênio libera água para o meio ambiente, tá ok? E a ideia, né, gente, da sustentabilidade, da substituição, a bioenergia limpa, saudável e renovável, a gasolina pelo etanol, o gás natural pelo biogás e o óleo diesel pelo biodiesel. Futuramente serão os nossos combustíveis. Espontaneidade das reações, gente. Professor, o que danado é esse negócio de espontaneidade? A gente vai falar, gente, é a melhor maneira para saber se uma reação é ou não espontânea, se ela ocorre, se ela acontece sem ter ajuda externa. A gente usa uma grandeza para isso, não é o ΔH. A gente usa para isso a energia livre de Gibbs, conhecido como ΔG. Professor, o que danado é nessa energia livre? O próprio nome já dá uma ideia disso, né, gente? Ela mede a capacidade do sistema de realizar trabalho. Ou seja, aquela energia, gente, vamos dizer assim, que sobra depois de tudo, depois de formar substâncias, depois de liberar uma parte, de se perder uma parte para o meio, que é normal. Então a gente usa energia livre de Gibbs para isso. Professor, mas como é que calcula isso, hein? Olha aí, ó, facinho na sua tela. A expressão abaixo é usada para calcular essa energia, gente. Ó, ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS. Gente, quem é quem nessa fórmula, hein? Vamos lá, gente. Ó. O ΔG é a variação de energia livre. O ΔH é a variação de entalpia, a gente já conhecia. O T é a temperatura em Kelvin, tá? Então, se for em graus Celsius, transforma para Kelvin. E o ΔS é a variação de entropia. Professor, que danada é entropia? A desordem, o espalhamento, vamos dizer assim, de um sistema, tá? Note que ele não é em quilocalorias, né, gente? Ele é em calorias, tá? A entropia, essa desordem. E o T vezes ΔS, esse produto aí, é a chamada energia de organização, a energia gasta para organizar as moléculas, tá ok? Então, por meio dessa expressão aí, a gente sabe se uma reação é ou não é espontânea, tá beleza? Então, geralmente, gente, reações exotérmicas que liberam energia e que tem aumento de entropia, aumento de desordem, geralmente são espontâneas, tá bom? Então, olha, como é que você sabe se uma reação é espontânea? Se o ΔG for menor do que zero, a reação é espontânea. E se o ΔG for maior do que zero, a reação ela não é espontânea. Deixa eu voltar aqui para a gente memorizar. Vamos lá, então. Ó. ΔG menor do que zero, espontâneo. ΔG maior do que zero, não espontâneo. Vamos mostrar isso no exemplo, gente? Ó. Tá aí, uma reação química apresentou a 27 graus uma variação de entalpia de menos 224,52 e uma de entropia igual a 1,5 calorias. A variação de energia livre de Gibbs para essa reação é... Vamos calcular o ΔG? Vamos lá. Primeiro começando. Ó. Primeira temperatura que a gente tem que transformar, os 27 graus Celsius tem que transformar para Kelvin. O ΔS, 1,5 calorias, temos que transformar para quilocalorias, por isso que ficou 0,015. E o ΔH, menos 224,52 quilocalorias. Ou seja, gente, os dados que estão na questão a gente colocou aí. Vamos usar a nossa fórmula aí, ó. Usando a fórmula e substituindo os valores, tá bom? Temperatura ali em Kelvin, tá bom? Tudo direitinho. E aí o nosso resultado, menos 224,97. Deu negativo, mostra que a reação ela é espontânea, ok? Então, gente, uma boa prova a todos. Valeu nossa aula de termoquímica. Espero que vocês tenham curtido bastante, tá ok? Então, espera que aí, vamos lá, até a aprovação. Um abraço, pessoal. Tchau.